Padre Fábio de Mello, seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Obrigado, Jadiel. Muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho com que você me recebe, em nome do SAI Digital e também toda a comunidade escolar que neste momento se reúne, que senta à mesa, né? Toda e qualquer oportunidade que a gente tem de estabelecer uma prosa, na minha cabeça, embora nós não estejamos nos vendo, eu me reporto àquilo que em Minas Gerais tem tanto valor para nós, que é o café com prosa. Quando a gente senta à mesa para a gente discutir aquilo que nos diz respeito, para falar da nossa vida, para falar das questões que são pertinentes, que são importantes. E, de alguma forma, nós retomamos um pouco do que foi o início da filosofia. A filosofia nasceu numa praça na Grécia chamada Ágora. Nessa praça, o principal objetivo do encontro era o comércio. Então, as pessoas se encontravam para trocar mercadorias, né? Naquela época era mais na experiência da troca. Eu oferecia alguma coisa, o outro me dava algo que pudesse ter um valor semelhante. Só que entre uma troca de mercadoria e outra, sempre existia uma pergunta. E aí, como é que vocês estão lá? Como é que vai a vida? E foi assim que a filosofia saiu do contexto do fisicismo, daquela necessidade de descobrir como é que o universo foi feito, para a gente entrar dentro daquelas questões que são, a meu ver, as mais instigantes da filosofia, que é tentar descobrir o significado daquilo que nos envolve. Somente o ser humano é capaz de atribuir sentido ao que vive. Somente nós ficamos conflituados com a condição que nos cerca, que nos envolve. Então, para mim, toda e qualquer oportunidade de conversar com alguém, ainda que neste formato novo que a internet está nos proporcionando, né? Eu não sei quantas pessoas agora, neste momento, estão à mesa tomando esse cafezinho comigo, com você, Jadiel, com toda a equipe do SAI, mas eu sei que é muito prazeroso estar aqui e saber que as pessoas retiraram um tempinho do seu, né, da sua vida, da sua rotina, para restabelecermos essa ágora, a praça do encontro, onde a gente discute as nossas ideias. Muito obrigado, padre, pela sua apresentação. Eu também sou de uma cidade do interior e o café com prosa é algo muito comum também, lá em Rincão, no interior de São Paulo. Antes de mais nada, padre, eu gostaria de agradecer muitíssimo você ter aceitado o nosso convite, a sua presença aqui, de fato é algo que agradou muito a toda a comunidade do SAI, nossos funcionários e a todos os nossos parceiros e alunos, enfim, uma presença que foi muito esperada. Então, muito obrigado e, enfim, em nome de toda a nossa comunidade. Bom, eu queria destacar, padre, que nós dividimos esse evento em 2 momentos. O primeiro deles, nós vamos apresentar 2 perguntas feitas por escolas parceiras nossas, de alguns lugares do Brasil. E depois a gente volta com outras perguntas que nós elaboramos. A primeira dessas perguntas foi feita pela Rosa Fraga, que é do Centro Educacional Maria José, de Salvador, Bahia. Boa noite, eu sou Rosa Fraga, diretora pedagógica do Centro Educacional Maria José, aqui em Salvador, Bahia. Padre, nesse período de pandemia, uma parcela significante da comunidade escolar, professores, alunos, pais, tiveram que ficar em casa. Em especial as crianças, que foram privadas do convívio social, físico, né? Por meio do qual elas tanto aprendem e se desenvolvem, principalmente no âmbito socioemocional. Eu gostaria que o senhor desse uma sugestão aos nossos espectadores, na sua maioria pais e responsáveis, para compensar essa falta que as crianças tiveram nesse momento de pandemia. Obrigada. Olha, todos nós estamos faltosos. Os processos educacionais que eu acompanhei, por causa da proximidade que eu tenho com algumas famílias, eu identifiquei que houve alguns déficits. Nós estamos terminando este ano com alguns déficits. Um que eu acredito que seja o mais preocupante de todos
que é o déficit do conceito mesmo, daquilo que conceitualmente nós deveríamos ter avançado com os nossos filhos. Eu sempre gosto de conjugar sempre no plural, né? Porque embora você, pai e mãe, não estejam diretamente dentro da sala de aula, vocês participam desse processo da aprendizagem. E a primeira preocupação que me ocorre é essa. Como é que nós vamos fazer para correr atrás do conteúdo que não foi devidamente assimilado pelos nossos filhos, pelas condições que nós já conhecemos? Estudar em casa não é fácil, manter os nossos filhos diante do computador naquele período da aula que seria, né, dedicado à aula não foi fácil, a gente sabe. Nós temos inúmeros elementos dispersivos que nos retiram do foco, que nos retiram do processo de estar onde estamos. Eu costumo dizer que nós nunca fomos tão ausentes, nunca estivemos tão inaptos a viver o momento presente. Se essa já é uma característica da pós-modernidade, nós, agora, pandêmicos, estamos ainda mais indispostos em viver os processos. Nós estamos todos muito ansiosos, muito dispersos. E eu acredito que o papel da família, dos pais, das pessoas que de alguma forma estão responsáveis por esses alunos, seria tentar minimizar ao máximo. Eu até vou confessar que no início da pergunta eu não consegui entender muito o início, porque o som estava mudo para mim aqui. Mas me deu a entender que a preocupação da professora é justamente como fazer com que o déficit educacional possa ser sanado. Se depois não for isso, vocês me corrijam, por favor. E não vejo, não existe uma solução mágica para isso. A solução que se aplica é aquela que deveria valer sempre, para toda a vida, mesmo quando nós não estamos em processo de pandemia. Nós não podemos nos limitar ao que a escola nos ofereceu. A gente precisa criar nos nossos filhos, nos nossos alunos, o prazer da curiosidade. Nós não podemos nos limitar ao pouco que nós recebemos. E quando eu falo pouco, eu não estou desqualificando, não. Existe uma grade curricular que precisa ser passada, um conteúdo programático que precisa ser aplicado, e a gente sabe que ali é um básico muito bom, mas a gente sabe que sempre é possível exceder, é sempre possível ir além, porque a curiosidade humana, ela nunca está satisfeita com aquilo que recebe. Aliás, eu acho que é isso que ao longo da vida vai nos diferenciando, né? Seu filho, ele será diferenciado no processo educacional à medida em que essa curiosidade dele for estimulada dentro de casa, à medida em que nós valorizarmos um pouco mais o conhecimento, o prazer do conhecimento. Eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, sobretudo porque a pandemia me permitiu viver esse prazer da intelectualidade muito mais do que no tempo que eu fiz mestrado. No tempo que eu fiz mestrado, eu estava muito disperso, eu trabalhava muito, viajava muito com os shows. E, claro, eu fiz um bom mestrado, estudei bem, conheço bem a área a que me dispus ser especialista, mas eu confesso que se eu fosse fazer um mestrado hoje, meu nível de dedicação seria outro, porque eu estou vivendo durante esse processo da pandemia uma retomada do prazer intelectual. Que, olha, sem medo de desprezar os outros prazeres que nós temos na vida, na minha humilde opinião, é um dos prazeres mais elevados que nós podemos viver. É um dos mais potentes, que mais nos liberta de nós mesmos. O prazer sexual, por exemplo, ele costuma nos cercear, porque nós ficamos muito escravos do corpo. O prazer do alimento, a mesma coisa, a gente come mais do que deve, mas o prazer intelectual, quando ele não é cultivado dentro daquele contexto de arrogância, de prepotência, mas quando concebido como algo que nos move na direção de uma prestação de serviço, né? Eu, em tudo aquilo que eu faço, de alguma forma eu presto serviço, a minha autoridade é uma prestação de serviço. Isso é um fruto cristão lindo, compreender a autoridade como serviço.
Então, o conhecimento me autoriza. E quanto mais eu conheço, mais autorizado eu fico. E isso é um prazer. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu mergulho no mistério das questões humanas, ou aqui, né, dentro desse conteúdo programático, na língua portuguesa, no conhecimento da história, no conhecimento da física, das ciências, muito mais eu vou ficando proprietário daquilo que eu conheço. E eu sinto que dentro de casa, às vezes, nós não estimulamos suficientemente a coragem, a essa curiosidade. Nós tratamos o prazer intelectual quase que uma pessoa que pouco frequenta a nossa vida. Eu acho que isso, claro, é o papel primordial da escola. A escola deveria, com os seus recursos, com os seus profissionais, tornar-nos cada vez mais apaixonados pelo conhecimento, mas isso precisa ser despertado em nós desde cedo. Uma coisa que eu acho simples e que faz toda a diferença. Estimule os seus filhos à leitura desde muito cedo. Mesmo que você não tenha o hábito, pode ser que você tenha sido educado no outro tempo, lhe faltou despertar esse desejo, esse gosto pela leitura. Explique que você não teve as mesmas oportunidades. Explique o que um livro pode fazer na vida de uma pessoa. Eu nasci muito pobre, pobreza material mesmo. Eu estudei num grupo escolar. A minha primeira escola foi um grupo escolar. Eu não fiz pré, nada disso. Eu já entrei no primeiro ano do ensino médio, ou melhor, do ensino fundamental. E na primeira série, eu me lembro que é um aprendizado que ficou uma experiência que eu nunca mais me esqueci. Dona Conceição, a bibliotecária daquele grupo, onde eu fui matriculado, no primeiro dia de aula, levou-nos para conhecer a biblioteca. E tão logo nós entramos naquele ambiente, foi a primeira vez que eu vi uma biblioteca na vida, ela disse com muita simplicidade, com muito carinho, ela disse, veja bem, aqui dentro deste lugar moram pessoas interessantíssimas, em lugares maravilhosos, mas vocês só poderão conhecer se abrirem as páginas dos livros e se disporem a viver o processo literário que é alguém contar uma história para vocês. Eu nunca mais me esqueci disso. E eu acho que boa parte do gosto que eu tenho pela leitura está associado àquela primeira lição. Alguém despertou o meu desejo de conhecer o que um livro pode fazer por mim e comigo. Padre Fábio, eu não poderia deixar de aproveitar o gancho, né, já que uma das nossas especialidades aqui no SAI, empenho com a formação leitora dos alunos. Eu gostaria de fazer uma pergunta muito franca. É possível formarmos leitores sem sermos leitores? Você acredita que isso seja possível? Por exemplo, você falou dessa referência de uma pessoa que te tocou para isso, que te mobilizou para isso. Você acha que é possível alguém mobilizar o outro a fazer algo se a pessoa não faz, por exemplo? Você acha que isso é mais difícil, Jardiel, mas eu me refiro a alguns contextos onde os nossos pais, por exemplo, eu não tenho pais letrados. Meu pai, já falecido, né, morreu com 63 anos. Meu pai era um homem muito inteligente, que era capaz de discutir um projeto de casa com os engenheiros que iam lá pedir conselho para ele. Eu me lembro direitinho, eu era menino, e via meu pai receber dos engenheiros dizendo assim para ele, seu Natinho, o senhor acha que isso aqui dá certo? E o meu pai olhava, não, do jeito que está aqui, não, precisa reforçar ali. E então meu pai era um homem, um pedreiro, que não tinha muito mal a habilidade de escrever o próprio nome, de fazer contas, nas contas ele era bom. A minha mãe é uma mulher que só fez até o 4º ano. E lá em casa, duas pessoas desenvolveram o hábito da leitura. Minha irmã, que também já faleceu, minha irmã mais nova, melhor, eu sou o mais novo de todos. E eu. Eu nunca vi minha mãe lendo um livro. Nunca vi meu pai lendo um livro. Nunca foi uma experiência que fez parte da vida deles. Eu consegui porque a minha escola me favoreceu isso. Então é aquela velha história, né? Se eu não tenho dentro de casa,
na escola eu deveria encontrar essa motivação. Eu acho que a gente deveria ter mais atividades lúdicas em torno do livro, não das obrigações. A gente tem a ficha de leitura, não sei nem se os termos são esses mais, né? A gente Mas tinha é ficha mesmo, de sim. leitura, ainda é? Tínhamos ficha de Ainda é. leitura, que a gente tinha que ler um livro e depois fazer uma prova sobre aquele livro. Mas eu acho que se a gente estimulasse no dia a dia, né, a iniciar naquela pessoa a descoberta do gosto da leitura. Gente, Jardim, um livro nos ocupa de uma forma tão formidável, mas tão formidável, que eu acho que quando a gente descobre esse prazer, tudo que a gente quer é que o outro descubra também. É. Ler é muito bom. Ler é muito bom. Eu li recentemente de uma estudiosa francesa chamada Michelle Petit, que ela fala que ela jamais deixa de comprar um livro, porque ela morre de medo de que aquele livro que ela deixou de comprar saiba mais sobre ela do que ela própria. E a gente, além de conhecer sobre o mundo, conhece a si próprio e conhece o outro, né? Isso é de fato muito importante. Padre, eu gostaria de agora trazer a segunda pergunta de uma outra escola nossa que fica lá em Rondônia, na cidade de Vilhena. Quem fez a pergunta foi o Michel Bolsoni Coutinho e a irmã Fátima Melo. É do Colégio Santa Lúcia Filippini, lá de Vilhena, de Rondônia. Tá bom. Olá, Padre Fábio de Mello, tudo bom? Olá, educadores. Eu sou Michel Bolsoni Coutinho, coordenador pedagógico do Colégio Santa Lúcia Filippini. E eu sou a irmã Fátima Melo, diretora do Colégio Santa Lúcia Filippini, aqui de Vilhena. Padre Fábio de Mello, poderia nos esclarecer qual a semelhança e as diferenças entre o exercício do sacerdócio e da educação? Oi, irmã. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por vocês aí de Rondônia, tão distante de nós e tão próximos agora neste momento. Olha, eu não consigo ver muita diferença, não. Eu acho que o exercício do sacerdócio, como eu falava antes, é uma prestação de serviço por excelência, né? A gente opta por passar pela vida do outro, fazendo o serviço do bem, promovendo. Eu sempre tenho para mim que o exemplo de Jesus é o meu norte, é o meu sul, é o meu caminho. E quando eu olho para ele, passando pela vida das pessoas, acordando as consciências, despertando os que estavam naquela letargia, isso tudo é processo educacional. Quando eu fiz o meu mestrado, eu optei por pegar um conceito da educação, que é o conceito de maiêutica, que Sócrates desenvolveu, observando a sua mãe parteira. Desculpe-me se você já sabe o que é isso, mas valeria a pena lembrar. A maiêutica é um processo educacional elaborado por Sócrates, pensado por ele, quando ele observou que a mãe, no exercício de fazer das crianças nascerem, ela apenas facilitava o que já existia. Ela não criava uma criança para que a criança nascesse. Ela apenas facilitava o processo pelo qual a criança vinha à luz. Então ele entendeu, no seu exercício como professor, que o processo maêutico é a tônica de toda e qualquer aprendizagem. Alguém está diante de mim e eu vou acordar o que ela já sabe, para que venha à luz, para que possa nascer. E o processo maêutico se dá sempre com perguntas, nunca com respostas. Eu nunca consegui interpretar a minha responsabilidade cristã como padre como um homem de perguntas e respostas. Eu sempre me interpreto como um homem de perguntas. Igual Drummond, diante do episódio que nós não sabemos qual é, que faz com que ele coloque José no paredão e faça a ele uma série de perguntas desagradáveis que faz com que José precise responder a ele mesmo. Precise responder a ele mesmo. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, você que... A festa acabou. Então eu, o tempo todo, me compreendo como padre e também educador, de maneira especial maiêutico, porque eu não tenho respostas prontas. A minha religiosidade, a minha espiritualidade, ela é construída
ela é feita a partir da vida, e a vida me pergunta muito mais do que me responde. Eu, nessa oportunidade que eu tenho de conduzir as pessoas, da mesma forma como a mãe de Sócrates conduziu as que precisavam dar à luz, da mesma forma como ele conduziu os seus alunos, que também precisavam partejar as suas ideias, os seus conhecimentos, eu me sinto como um padre, alguém que o tempo todo estimula. E o que eu, como padre, estimulo a nascer? O Deus que há em cada um de nós. Nós somos a hospedaria da deidade, né? Nós somos o lugar onde Deus mora. Eu sou, você é. E não há pecado neste mundo que nos retire dessa perspectiva. Nada, absolutamente nada, modifica a decisão de Deus morar em alguém. O nosso pecado não expulsa Deus. O nosso pecado apenas ofusca a presença dele. Porque eu preciso de instrumentais humanos para essa manifestação acontecer. Eu preciso humanamente ser trabalhado, ser especializado, burilado, nascido, corrigido, porque eu sou insuficiente, mas o Deus que me habita não. Então eu fico pensando, irmã, e o meu querido aí, que agora eu não me esqueço, não me lembro o nome, eu fico pensando que no meu trabalho como padre, eu faço o mesmo que vocês educadores, vocês tentam despertar no outro o que eles têm de melhor. Eu acho que a oportunidade de educar alguém, o próprio significado de pedagogo, né, aquele que segura pela mão, aquele que conduz pelo caminho, é a oportunidade que a gente tem de fazer as pessoas chegarem ao melhor de si mesmas. As pessoas, todas elas, são muito valorosas, muito preciosas, mas muita gente morre sem saber que é. E como eu dizia, tudo em nós precisa ser educado, inclusive o prazer de conhecer. Porque senão eu posso ter toda a inteligência do mundo e não descobrir o prazer de conhecer, morro na ignorância. Poderia ter sido uma pedra preciosa, porque tenho essência para isso, mas vivi como se fosse um cascalho. Então, para mim, não é difícil, ou melhor, é praticamente impossível eu não conciliar o meu ofício como padre e o meu ofício como professor. Mesmo porque eu tenho tanta satisfação em ensinar o que eu aprendi, e isso do ponto de vista dogmático, catequético, seja das explicações mais complexas às mais simples, eu gosto. Toda e qualquer oportunidade que eu tenho de esclarecer um ponto da fé, que eu percebo que naquela pessoa está sendo um obstáculo para ela mesma, eu gosto de fazer. Aí eu sou padre e professor do tempo todo. Maravilha. Aproveitando essa pergunta e a sua resposta sobre essas semelhanças entre a pedagogia e o sacerdócio, padre, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas interseções mesmo. Você falou do prazer pelo conhecimento e do desenvolvimento da espiritualidade. Em que momento esses dois caminhos se cruzam em você, padre Fábio, e em que momento que isso é possível se cruzar, e sobre a beleza dessa interseção? Em mim acontece muito naturalmente, porque eu tenho a minha dinâmica, a minha rotina, ela me permite isso. Você sabe que ainda ontem eu estava conversando com um amigo e eu fiquei, de repente, impactado por uma resposta que há muito tempo eu procurava. Eu fiquei, em alguns momentos da minha vida eu pensei, gente, será que se eu fosse um padre de paróquia, com todas aquelas atribuições muito cansativas, muito desgastantes, eu teria a espiritualidade que eu tenho hoje? A minha espiritualidade foi forjada na estrada. Eu trabalhei durante 20 anos com a música, fiz uma média de 25 shows por mês. Eu lidei com a beleza o tempo todo, que graças a Deus chegou um determinado momento da minha vida profissional, artística, né? Que a gente teve muita qualidade em tudo que a gente fez. Eu cantei com orquestras ao vivo, eu viajei com shows lindos pelo Brasil afora, cantei nas principais casas da cultura brasileira, em Portugal, nos Estados Unidos, onde existiam brasileiros, onde existe alguém que fala a língua portuguesa, como em Angola, Moçambique. O meu trabalho chegou em tantos lugares, Cabo Verde. Cantar nesses lugares
com aquele nível de sofisticação artística, né, que a gente pôde. A gente construiu uma equipe linda, a gente ia para a estrada com 1000 recursos de beleza, de cenário, de luz, de som de qualidade. Então eu ocupei um lugar que não é muito comum um padre ocupar. Sobretudo quando eu lembro do início, né, do meu trabalho, que eu cantava em cima de qualquer caçamba de caminhão, mas de repente eu me vi cantando ao vivo, gravando um DVD com uma orquestra sinfônica no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com um garbo, uma elegância. Eu fico pensando, meu Deus, se eu não tivesse vivido tudo isso, pode ser que eu tivesse construído, extraído de mim uma outra espiritualidade. Não tão pedagógica, não tão didática, porque por mais que eu tenha me desgastado na estrada, o meu desgaste foi com situações muito prazerosas. Muito prazerosas. A arte é muito... Nossa, é um privilégio viver de arte. É um privilégio. É um privilégio você dedicar o seu tempo, você ter uma licença da igreja para você trabalhar única e exclusivamente com comunicação e arte. Escrever, compor, gravar, viajar pelo Brasil, passar pelos mais distantes rincões deste país que tem dimensões continentais. Então, eu fico pensando que hoje essa interseção dessas fluências que em mim se encaixam e que eu considero de forma harmoniosa, porque não é difícil ser quem eu sou, não dá trabalho ser quem eu sou, ser padre e ser artista ao mesmo tempo, ser padre e ser professor, ser padre e ser escritor, ser padre sendo só padre, Jardiel. Que satisfação, meu amigo, eu tenho de sair da minha casa, eu moro na zona rural, em Taubaté. Que satisfação eu tenho de ir aqui, andar nem 100 metros, estar na capelinha da comunidade, celebrar com essas pessoas simples, que nunca tiveram a oportunidade de me ver cantando com aquele garbo todo, sabe? Com aquela estrutura toda, mas de repente estão ali recebendo o que de mim é mais primário, é o que eu escolhi primeiro. Eu não escolhi ser o padre que eu me tornei. Do fundo do meu coração, com toda a honestidade. Se talvez tivesse tido a oportunidade de escolher, teria modificado um monte de coisa, teria me desgastado menos, teria feito escolhas mais acertadas, teria sido mais fiel a mim em muitas coisas. Mas não. O padre que vai ali celebrar a missa é aquele que foi ordenado como todos os outros, que não precisa de mais nada, não precisa saber cantar, não precisa ter uma grande eloquência, não precisa ter muita teologia, basta o básico. Não precisava ter feito mestrado, não precisava ter lido tanto, não. O que o povo espera quando eu vou ali celebrar a missa é um padre que seja apenas padre. Então, quando eu percebo que há alegria nos opostos, aí eu sinto que eu fiz a coisa certa. Então, que essa confluência, né, e ao mesmo tempo falo com toda simplicidade aqui com essas pessoas, celebro com elas e sei que faço direitinho, porque eu vejo nos olhos delas que elas estão de fato celebrando comigo. Mas se de repente você me coloca numa universidade e precisamos falar com os intelectuais, também me sinto pronto para ir lá fazer esse trabalho. Aproveitando aí a sua deixa, padre, sobre essas múltiplas facetas que você exerce hoje, eu gostaria de trazer uma questão que acho que é muito relevante para todos os nossos educadores, para toda a comunidade educadora, que diz respeito a uma quebra de paradigma que nós vivemos nos últimos tempos, até bem pouco tempo atrás, isso é comum ainda em algumas cidades. As pessoas estudavam ou começavam a trabalhar para ter uma única carreira, uma única profissão na vida. Isso era muito comum. Muitos tinham um único trabalho na vida, né? E isso era motivo de muito orgulho, inclusive, isso era uma coisa segura, dava segurança. Nós vivemos essa quebra de paradigma e hoje a gente já tem jovens que estudam várias coisas ou nem passam pela universidade e já tem muitas carreiras, né? Você tem essas múltiplas carreiras, ainda que você já tenha deixado bem claro que você, antes de qualquer coisa, é um padre, mas ainda assim você tem várias habilidades aí e atua em várias frentes. Você acha que atuar em várias frentes nos ajuda a desbravar a vida, nos ajuda a desbravar as contingências da vida? Ajuda. Acho que
Quanto mais a gente se torna múltiplo, sem perder a essência, mais a gente experimenta o que a gente chama de riqueza existencial. Eu acho que uma pessoa não precisa ficar confinada numa única caixinha. Aliás, o bom é isso, é você surpreender sempre, né? Ser inédito para você. Nossa, eu não sabia que eu sabia fazer isso, vou lá fazer. Ainda ontem eu precisei gravar uma coisa lá na Globo, uma participação no programa da Angélica, e aí tinha uma esquete escrita para eu interpretar, e eu não interpretei. Eu fiz uma participação uma vez numa novelinha, novelinha não, desculpe, é um novelão, porque eu falei novelinha porque era infantil. Carinha de Anjo no SBT, que foi um sucesso entre as crianças. Eu fui lá como padre, me interpretando mesmo, sem ser um personagem. E aí ontem eu vivi a mesma situação. E aí, de repente, eu estava lá interpretando um papel, o meu mesmo, mas numa situação muito cômica, muito engraçada, com o Marcelo Serrado, que é um grande ator. Aí, no intervalo daquelas coisas, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, onde eu vim parar? Aí eu lembro de mim tímido, né? Eu sou muito tímido, eu administro bem a minha timidez. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, como na minha adolescência eu precisaria ter feito um curso de teatro para eu me desvencilhar de tudo aquilo que em mim era medo, ansiedade, limitação. E não, a vida foi me dando as oportunidades. Eu acho que eu me senti muito feliz, por exemplo, como ontem, em perceber que eu fiz o que eu tinha que fazer, sem ter medo daquilo, sem ficar com medo do ridículo, porque eu não sou ator, sem ficar com medo da novidade também. Por que eu não posso fazer? Vai que eu saiba fazer e nunca tenha experimentado. Então eu gosto dessa coisa de nunca ficar dentro da caixinha da definição, que eu acho que é uma coisa que faz falta para as pessoas que nos assistem aqui. Às vezes a gente se limitou demais, a gente deixou de se perceber em outros lugares. Tá bom que você é bom nisso, mas será que você também não é bom em outras coisas? E você não descobriu porque você se limitou a ser bom somente naquilo que fazia? É uma pergunta. Eu acho que quanto mais a gente amplia o nosso leque de atuação, mais satisfação a gente vai tendo e mais a gente vai se surpreendendo com a gente. Bom, padre, dentre essas múltiplas facetas, a de artista é sempre muito presente, né? Ainda que você faça isso de forma informal, nas redes sociais. Você faz uso especialmente de um elemento que é muito estranho, especialmente ao meio religioso, mas também é estranho ao meio educacional, né? Nós somos graves normalmente, né? Nós somos graves. E claro que há exceções nas salas de aula, há muitas também, no sacerdócio também, não tenho dúvida. Falando de humor e de arte, alguns falam, enfim, que o humor, a arte mesmo, foi criada para que a vida não nos enlouqueça, para que a gente não enlouqueça, é uma espécie de escape, mas há também quem acha que, no meu caso, por exemplo, que a vida, ao contrário, é uma forma, a arte, ao contrário, o humor também é uma forma de encarar a vida de frente. O que você acha disso? O humor é escape ou é uma forma de peitar a vida? Eu vou me recorrer a uma frase que eu vou cantar no final, que alguém me pediu para eu cantar. Ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso porque já chorei demais. Rapaz, eu já chorei tanto nessa vida, Jadiel. A minha vida é tão difícil, foi tão difícil sempre. E olha que eu estou falando aqui sem vitimismo, absolutamente reconciliado. Sou grato demais a tudo que a vida me fez passar, porque é exatamente isso que me traz aqui. É exatamente isso que me coloca em contato com pessoas tão maravilhosas. É exatamente esse Fábio que eu sou, sofrido, machucado, que me deu a oportunidade de estar aqui com vocês no SAIS e estar comunicando com tantas pessoas. Mas num determinado momento da vida, eu percebi que eu deveria ser o primeiro a rir de mim. Eu nunca deveria dar esse direito ao outro primeiro. E que se eu tivesse rido primeiro, eu encararia melhor se o outro risse também. É muito ruim quando você não ri de você e somente o outro ri. Você se sente ridicularizado. Mas quando você riu primeiro e você passou no filtro do humor
aquilo que foi desagradável, você vai encarar o riso do outro como comunhão. Vai ser bom, porque você diz, nossa, o outro também está rindo da mesma forma que eu. Teve um determinado momento da vida que o humor me ajudou muito a vencer a timidez. E foi para mim um elemento extremamente importante na construção da minha identidade pública. Quando eu fiquei padre, quando eu fiquei muito conhecido no contexto católico, atuava já na TV Canção Nova, já tinha os meus discos gravados pelas Paulinas, que é a maior gravadora cristã católica no Brasil. Já era muito cantado, porque eu tinha um trabalho muito pastoral, as minhas músicas eram muito cantadas nas missas. E quando eu saí do eixo da igreja e vim para um contexto maior, quando eu fiz um pouco a viagem de Paulo, né, de entrar no eixo da cultura popular brasileira, como um padre que num primeiro momento foi considerado padre galã, as pessoas me interpretavam assim, e aquilo era muito triste para mim, né? Eu falei, meu Deus, eu estudei 18, 16 anos para ser padre, aí eu sou chamado assim. Tá bom, mas essas pessoas não me conhecem. E no primeiro momento eu tinha tanto medo do rótulo que eu fiquei muito sisudo. Eu fiquei muito formal. Era um pouco, sim, uma forma de me defender e de tentar, olha, eu sou sério, eu não sou um cara que estou aqui para brincar. Não me joguem dentro de um saco de vala comum, onde, não, eu sei fazer o que eu faço, eu sou um cara que estudei para ser padre, eu não sou um aventureiro. E quando eu comecei a perceber que aquele formato sisudo não estava dando certo, eu comecei a ser publicamente aquilo que eu era para os meus amigos, sempre. Porque apesar de tímido, eu sempre era aquele que, mediante uma observação, fazia um comentário engraçado. Eu nunca gostei do humor que ridiculariza outros. Eu sempre tive muito essa sensibilidade. Claro, já errei em alguns momentos do meu humor em não perceber que aquilo estava machucando alguém. Mas sempre que eu posso, o meu humor não agride ninguém. Ele é da observação, ou então ele ridiculariza a mim. Sou eu que estou na situação ridícula. E engraçada, por isso que eu não tenho dificuldade, porque se fosse só ridículo, não, mas é engraçado também. E vai despertar o sorriso de outra pessoa. Foi isso que aproximou muito as pessoas. As minhas redes sociais hoje, por incrível que pareça, antes delas, eu era um padre que se comunicava muito com pessoas mais velhas. E hoje, por exemplo, dos quase 23 milhões de seguidores que eu tenho no Instagram, quase 10 milhões no Twitter, acho que no Facebook é mais ou menos isso também, de maneira especial, Instagram e Twitter, a população que me segue está entre 16 e 34 anos. Então é uma população muito jovem, né? Eu falo com muita gente jovem. E eu tenho consciência que o humor é a ponte. No primeiro momento, o que repercutia no meu Instagram? As historinhas que eu crio com os nomes compostos dos bichos, né? As historinhas bem-humoradas. E aquilo era sempre o recorde de visualizações e de comentários. Depois eu fui começando a postar frases, conteúdos. E agora eu tenho uma enorme satisfação de dizer que nos últimos tempos, de maneira especial na pandemia, o que mais teve repercussão no meu Instagram foram as missas. Chegamos ao final de uma semana, por exemplo, com 7, 8 milhões de visualizações e compartilhamentos. Parabéns, padre. Bom, isso tudo graças às redes sociais, essa tecnologia toda que a gente tem à nossa disposição hoje, não é mesmo, padre? Enfim, nós da educação também nos beneficiamos muito, porque não fosse isso, nós não teríamos o mínimo de diálogo. Não estou entrando em mérito do resultado disso, mas estamos conseguindo manter o diálogo. E eu sei que você, ainda que seja um grande usuário, você também é um grande crítico. Né? Já vi um vídeo seu muito interessante, inclusive, a respeito desse vício que se tornou, não vou nem dizer hábito apenas, mas esse grande vício que se tornou o uso, o acesso às redes sociais por parte de uma parcela significativa, especialmente das crianças e adolescentes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque isso, de fato, é muito importante para nós, educadores, para as famílias que estão nos ouvindo. Eu acho que o grande problema hoje que nós enfrentamos em relação
a visibilidade que as redes nos trazem é justamente o emparelhamento de dois conceitos que são muito diferentes: sucesso e notoriedade. Notoriedade é uma coisa muito diferente de sucesso. Eu posso muito bem fazer sucesso, ficar conhecidíssimo por ser um criminoso. Criminoso no mundo ficou conhecido também, tem notoriedade, tem sucesso. Nós estamos falando de situações muito difíceis, mas na cabeça dessa geração nova, notoriedade é sucesso, sucesso é notoriedade. E a gente começou a viver em torno disso. E eu tenho muito medo que esse desejo de ter reconhecimento do outro, de ter um like, de ter uma aprovação, possa ir minando aquilo que na nossa personalidade precisa ser contestação. Que nós não podemos ceder à facilidade de ficar eternamente agradando, ou de sendo eternamente aquela figurinha que nós vamos recebendo o incensamento da comunidade que me rodeia, né? Não. A rede social deveria ser para nós o que ela nasceu para ser mesmo, um lugar de encontro, um lugar de reflexão, um lugar de verdade. Lamentavelmente, nós temos o hábito de postar aquilo que foi milimetricamente programado, o ângulo melhor, e isso gera nas pessoas que estão vendo uma sensação de que a vida delas realmente é muito ruim, porque elas não conseguem nem ter uma foto daquela. Ou então, cria-se, a rede social cria uma cultura que não é um viver pelo viver, é um viver para mostrar. Então, viaja-se para ter oportunidade de publicar a viagem, não pelo sabor que a viagem tem. Chega-se num ponto turístico lindo que exige da gente a contemplação, e a gente teve apenas 10 minutos para ficar ali, mas os 10 minutos a gente gastou tirando foto, filmando e corrigindo e postando e só olhando para o celular. A gente empresta aquela paisagem quase que com uma relação objetal, não desfruta do que aquela paisagem pode provocar em nós, porque na verdade a gente foi ali só porque a gente queria uma foto. Eu vivi muito isso, sabe? Viajo, né? Eu tenho um trabalho específico de peregrinações, que através dessas peregrinações a gente mantém um trabalho lindo na África, um trabalho assistencial, social bonito, que eu faço com a comunidade Obra de Maria. E nessas viagens eu vi muito isso acontecer. As pessoas chegarem no lugar não porque queriam estar ali, é porque queriam uma foto daquele lugar. E esse jeito de viver, cada vez mais movido, né, por uma necessidade de reconhecimento, de publicidade, parece que está minando a nossa capacidade de reconhecer o que de fato importa, o que é essencial. Então, essa geração que não tem como voltar atrás, nós não conseguimos mais, né, porque nós já demos um passo aí numa nova forma de viver, absolutamente diferente. Então, nós estamos muito nesses riscos de transformar a vida num episódio a ser filmado, a ser fotografado. E a vida é muito mais que isso. Aliás, as coisas mais elementares que nós vivemos nem deveriam pertencer aos outros. Bom, padre, infelizmente nós estamos chegando ao fim deste encontro. Já infelizmente, né? Mas eu gostaria que você fizesse a gentileza para a gente, primeiramente, de deixar uma mensagem para os nossos espectadores, para essa comunidade educacional do SAI Digital, que, enfim, é composta por professores que, enfim, estão passando aí, né, por momentos bastante complicados durante esse período de isolamento, para os nossos mantenedores, gestores de escola e familiares e alunos, enfim, toda a comunidade educacional do SAI Digital, por favor. Primeiramente, eu quero agradecer o SAS, a vocês, a oportunidade de estar aqui, SAS Digital, toda a comunidade de educadores que agora, neste momento, nos acompanha. Eu sei que nós estamos pensando muito, as propostas que nos são dadas de reflexão giram muito em torno de a construção de um novo futuro. Como construir um futuro mais saudável? Como construir um futuro mais realizador, né?
com menos ansiedades, com menos medos, com menos monstros. Eu tenho pensado muito que o medo do futuro está muito associado às incompetências do presente. Quando nós identificamos que estamos negligenciando o que é importante no tempo presente, naturalmente a gente entra dentro de uma névoa de ansiedade, de medo. E não há mistério, né? A vida nos mostra isso o tempo todo. A melhor maneira de preparar o futuro é vivendo o momento presente. Eu sei que nós estamos muito divididos entre passado e futuro. É natural em nós que a gente fique preso nas ansiedades do que vai ser, ou então ancorados nas coisas boas ou ruins que nos aconteceram. Eu acho que toda e qualquer religião que tem como proposta desenvolver em nós uma espiritualidade, que nem sempre acontece, né? A espiritualidade é muito mais do que se ter religião. Eu acho que a proposta das grandes religiões, as que nos colocam nesse eixo sincero e honesto de amor a Deus e respeito à humanidade, elas nos ensinam a consciência do momento presente. Nós que somos cristãos sabemos disso. O tempo todo Jesus chamava a atenção para isso. Lá no Getsemane, quando os discípulos resolveram dormir, ele fala, pelo amor de Deus, fiquem comigo. Pelo amor de Deus, não, ele falou isso. Ele falou, por favor, né, fiquem comigo. Fiquem aqui agora. O conselho era justamente esse. Viva o momento presente. Perceba o que ele pede. Naquele momento, viver o momento presente para os discípulos era permanecer acordados. O permanecer acordado é tão sugestivo. Quando nós dormimos, nós entramos num processo de meio morte, mas quando nós estamos acordados, nós estamos despertos. Buda, certa vez, foi interrogado por um sacerdote, não sacerdote católico, mas do contexto deles, acho que hinduísta. E o sacerdote perguntou a ele, afinal de contas, você é um deus, você é um anjo, o que você é? Eu falei, não sou nada disso, eu só sou um homem desperto. E a gente sabe que os budistas lutam por viverem despertos. Nós cristãos precisamos ter isso também. Viver acordados para aquilo que nos pede o momento presente. Como é que o momento presente nos pede? Por meio da nossa consciência, por meio da nossa intuição, por meio do bom senso. Há tantas formas de identificar o que o momento presente nos pede. E a gente não tardar em ocupar o nosso tempo com tudo aquilo que possa nos elevar, nos educar para as virtudes que nos tornam homens e mulheres melhores. Nós somos educadores, nós vivemos para promover o encontro das pessoas com suas melhores versões. Não faz sentido a gente propor isso aos outros e não desfrutar do mesmo benefício. Muito bem, padre, muito obrigado. Eu ia pedir em nome de todo mundo aqui do SAI, enfim, já nos cobraram bastante aqui, para você aí trazer uma das suas melhores versões, que é a de cantor. Você, por favor, dá uma palhinha para a gente, por gentileza? Eles já até me pediram qual é a música. Pode ser? Sim, claro, Tá bom. com vontade. Ando devagar, porque já tive pressa e leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha
ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e leve este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Muitíssimo grato, Padre Fábio, em nome de toda a comunidade SAI Digital. Foi uma honra enorme ter a oportunidade de bater, de mediar esse bate-papo contigo. Eu agradeço muito, a gente viu aí os comentários são os mais positivos possíveis, como tudo que vem de você, sempre gera uma repercussão muito positiva. Muito obrigado mesmo, foi uma honra pessoal. E, assim, dizer que pessoas aí de todos os rincões desse Brasil te assistiram nesse momento e curtiram muito. Eu gostaria de agradecer também, aproveitar e agradecer todo mundo que nos acompanhou nessa uma hora e dizer que para as pessoas que, enfim, querem continuar a ver o evento, na quinta-feira, dia 17, dia 19/11, nós teremos uma live com o Dr. Augusto Cury e na semana que vem com os professores Marcos Meyer, Roseli Sayão e o professor Noslen. Padre Fábio, muito obrigado mesmo. Eu fecho essa live aqui deixando os nossos agradecimentos e gostaria também de dizer que, enfim, a nossa casa, a nossa comunidade está aberta e, por favor, volte mais vezes aqui, que a gente fica muito feliz com a sua presença. Obrigado, Jardiel. Também fico muito feliz e honrado em vocês me escolherem para estar, para colocar na sala de estar das pessoas que são tão importantes para vocês, que é essa comunidade de educadores. Muito obrigado. Obrigado, nós.